Hoje é um culto de jovens, tá? E nós estamos aqui celebrando, porque nós também somos jovens aqui e queremos estar falando de um assunto muito especial, tá? E queria convidar o Edilson e a Fátima para virem aqui, tá? Nós vamos ter hoje uma ministração da Palavra do Senhor voltado para famílias, voltado para casais, voltado para... Eu entendo que o projeto de família é o projeto especial, o projeto principal de Deus, tá? E quero estar abençoando vocês. Posso orar por vocês, tá? Para abençoar, tá? Pai, Senhor, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, porque nós temos visto pessoas se esforçando, ó Pai, para que o Teu reino se estabeleça através de famílias, através de casais, ó Pai. E neste momento, Senhor, nós queremos estar abençoando o Edilson e a Fátima, ó Pai, para que eles, Senhor, possam ministrar, Senhor, a Tua palavra. E, ó Deus, Senhor, que o Teu Espírito Santo os use poderosamente, Pai, para que aquilo que eles vierem a dizer, ó Pai, possa, Senhor, ser plantado em cada coração, ó Pai, e que essa semente, ó Pai, possa germinar e produzir frutos para o Teu reino. Nós, Senhor, os abençoamos no nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez. Acho que a maioria não nos conhece, certo? Então eu queria primeiro, antes de mais nada, nos apresentar. Meu nome é Edilson, minha companheira, minha amada Fátima. Sou Fátima. Nós somos casados há 32 anos, né? Temos aí uma caminhadinha. Temos 2 filhas, as 2 também já casadas. Estamos sozinhos, aproveitando a vida, né? E ministramos casais, ministramos curso para casais, aconselhamento para casais, né, aqui na Igreja Ágape, antes em outras igrejas também, trabalhando nesse ministério. E, diante disso, a gente acumulou algumas histórias aí, e a gente quer compartilhar hoje com vocês algumas delas, tá? Vocês receberam, não sei se todos receberam, se alguém não recebeu, eu queria que erguesse a mão, um papel foi distribuído aí para vocês. Erga bem alto a sua mão, quem não recebeu. Daí o pessoal vai distribuir aí. Esse papel, você vai ter a oportunidade de anotar aí uma pergunta que você queira fazer, não precisa se identificar, mas você tem a oportunidade de fazer uma pergunta, caso queira, tá? Ao final da palestra aqui, nós vamos tentar responder, ok? Talvez a gente não consiga responder todas, mas vamos elencar algumas ali, ok? Mais uma coisa, eu queria pedir, o pessoal que está sentado ali naquela ilha, queria pedir para vocês virem para cá, né? Se agrupem aqui nessas 2 Hoje ilhas. está frio, dá para ficar mais juntinho. Isso. Aqui vocês vão ouvir melhor, o som foi direcionado aqui para o meio, então fica mais fácil, fica bem melhor. Ok? Bom, quem vai começar a palestra, claro, quem manda na casa, né? A patroa. Então a Fátima vai iniciar essa palestra aqui, ok? Fiquem com Deus, daqui a pouco eu volto. Não, você vai me ajudar. Ah, vou te ajudar? Você vai me ajudar. Vou ficar por aqui. Boa noite, pessoal. Bem, como meu líder falou, a gente vai falar um pouco sobre família, né? Não a família constituída em si, mas o que antecede, as coisas que podem acontecer, né? Então, nós queremos dar início agora nessa conversa. A gente vai chamar assim, é uma conversa. Algumas coisas vocês já ouviram falar, outras podem ser novidade, mas o que importa é que a gente esteja praticando, né? Tudo que a gente ouvir, né? Bom, ali tem 2, eu vou ficar na frente, né? Esses 2 bonequinhos ali. Me apaixonei pela pessoa errada. Acho que não fomos feitos um para o outro. Ele não me faz feliz, sniff, sniff. Ele não me ama mais. Essa situação, na verdade, aí que a gente colocou ali, é uma situação que é posterior a uma outra. O que aconteceu?
a questão da paixão, né? É isso que eu vou falar. Então, nós vamos ter 2 momentos aqui. Eu quero falar o que antecede a escolha, né? A escolha definitiva, e o Edilson vai falar sobre a outra parte. Então, assim, nos nossos relacionamentos, né? No início do nosso relacionamento, nós estamos, assim, sob fortes emoções, né? Quando a gente conhece alguém, então a gente olha para aquela pessoa e a gente fica pensando, nossa, essa é minha alma gêmea, né? E aí começamos um relacionamento com essa pessoa, né? O homem e a mulher se encontram e começam um relacionamento. E o que acontece? Depois de um certo tempo, acho que todo mundo já experimentou isso aqui. Depois de um certo tempo, você começa a perceber que, opa, acho que não era bem isso. E agora, né? Acho que não era bem essa pessoa. E aí parece que o mundo cai. Por quê? Porque a questão é, quando nós nos vinculamos, quando nós nos conectamos com uma pessoa, nós nos conectamos com a parte boa dela, né? Ninguém aqui vai nossa, que ruim aquela pessoa, eu vou lá, vou ficar com ela. Ninguém faz isso, né? Então, nós vamos nos conectar com a parte boa da pessoa. Só que daí, a gente vai, com o passar do tempo, percebendo que tem algumas partes que não são tão boas assim. E essa nós não queremos, né? Mas essa pessoa é a pessoa real, né? O que, na verdade, nós nos conectamos, né, nós buscamos, é aquela pessoa que nós temos idealizado na nossa mente. Então, assim, por que escolhemos quem escolhemos? Eu estava conversando com o Edilson sobre isso, assim, né, para poder falar com vocês. E, assim, que loucura que é, né? Porque nós escolhemos quem nós escolhemos, além da nossa história de vida e tal. É assim, a gente quer alguém que seja muito parecido com a gente, que não discorde de nós em momento nenhum, que a opinião dele seja igual à nossa, mas também nós queremos alguém diferente, alguém que nos complete. Então, assim, se eu sou mais extrovertida, eu procuro alguém que seja um pouco mais reservado. Se eu sou meio mal-humorada, daí eu procuro aquela pessoa assim, saltitante, né? Então, olha só, né? Que trabalheira para Deus isso. Porque daí nós queremos alguém muito parecido, que não discorde da gente em momento nenhum, e ao mesmo tempo alguém diferente para nos completar. Meu Deus. Acho que Deus fala, né? Meu Deus, né? O ser humano é assim, né? Estou falando no início do relacionamento, né? Então, por que escolhemos quem nós escolhemos? Nós não escolhemos muito racionalmente, na verdade, né? Nós escolhemos por, como eu já disse, história de vida nossa. Nós aprendemos na família, né? E aí a gente coloca essa perspectiva na outra pessoa. E também pela nossa idealização, né? Daquilo que nós esperamos sempre do outro, né? E daí acontece essa loucura aí que eu falei de momento, né? Alguém parecido e alguém diferente, né? Pode passar. Quem que já assistiu esse filme aí, O Náufrago, né? Acho que bastante gente, né? Porque é um filme antigo, né? Então, Tom Hanks, ele teve o naufrágio lá, e ele se viu numa ilha sozinho. E aí o que ele fez? Ele se deparou com essa bola aí, em algum momento ele pegou na bola e estava com a mão cheia de sangue, vocês lembram da cena? Daí ele fez lá uma boquinha, um olhinho e tal. E aí ele começou a se relacionar com essa bola. E ele até deu nome, ele falou que era o Sr. Wilson, lembra? Aí teve um dia que ele brigou com o Sr. Wilson, chutou o Sr. Wilson, aí ele foi correndo buscar o Sr. Wilson de volta, porque era o que ele tinha ali para se relacionar, para ele conversar, era o confidente dele ali, aquela bola. Por que é assim, né? Porque
Deus, Ele nos fez seres desejosos, né? Quase que eu não saio a palavra, para nos relacionarmos. Então, a gente quer a todo momento se relacionar, se vincular a alguém, né? Se a gente trancasse uma pessoa numa sala, de alguma forma ela iria se relacionar ia começar a ter um relacionamento com Deus, glória a Deus por isso, né? Ou então ia ter, igual esse rapaz aí, né? Mas de alguma forma ela iria querer ter um relacionamento assim, porque isso é intrínseco nosso. Deus nos fez assim, porque Ele não nos fez para ficar sozinhos mesmo, né? E então, nessa perspectiva de vínculos que a gente vai em busca, né? E a gente vai em busca desse vínculo mais forte, mais tarde, que é o nosso par. A gente escuta às vezes até algumas pessoas falar, vou atrás da minha alma gêmea, quero minha alma gêmea. Ok, né? Mas o que acontece primeiro? Né? Primeiro, para se estabelecer um vínculo, eu quero explicar isso aqui para vocês. Tomara que eu me faça entender, porque é algo científico isso, né? Primeiro, tem uma atração. Então, primeiro a gente se atrai por alguém, de que forma? Física, afetiva e intelectual. São essas 3 formas aqui, os estudos mostram isso. E para se estabelecer essa paixão e depois o amor, primeiro tem que ter uma atração, certo? Primeiro você tem que olhar para algo, né, uma pessoa, digamos, atrativa, né? Então, como nós somos seres diferentes, então cada um tem uma forma. De repente a gente pergunta para alguém assim, a gente já fez essas perguntas, né, no curso de casais. O que te atraiu no fulano ou na fulana? Daí uns falam assim, foi porque eu achei ela bonita. Os homens geralmente falam isso, viu? É porque eu achei ela bonita, né? Então, quer dizer, uma atração física. Aí você pergunta para a mulher, é porque ele é atencioso comigo. Então, foi pela parte afetiva. E também, E na parte intelectual, o modo de pensar, pensar da mesma forma sobre a vida, sobre a crença. Mas, de qualquer forma, essas três formas, né, de atração, elas se vinculam. Por exemplo, uma pessoa que tem atração física por outra. Conforme vai passando o tempo, se der esse tempo, né, se investir tempo nessa relação, daqui a pouco ela também tem essa parte afetiva e também tem essa parte intelectual juntas. E isso é preciso para que isso se vincule numa paixão. E a paixão, depois, no amor, no verdadeiro amor. Igual eu falei a princípio, né? Se der tempo para isso, né? Então, assim, a paixão, ela tem um prazo de validade esse negócio, gente. Então, né, os estudos dizem que é até uns 2 anos. Mas isso não é ruim, porque vocês já viram uma pessoa assim, bem apaixonada mesmo? Como eles ficam meio bobo, né? Tem uns que nem comem direito, porque daí tem toda uma parte científica também que estuda isso, o que acontece no cérebro e tal. Então, assim, aquela vontade de comer não come mais. Então, assim, comer e beber fica secundário. Eu só quero ficar pensando na pessoa lá. Bom, eu passei por isso, você também, né? Então tá. E aí, então isso tem um prazo de validade, porque o nosso físico, ele não aguenta isso também. Sabia? Então, assim, Deus, na sua perfeição, está tudo certo, gente. Está tudo sob o controle de Deus, esse negócio aí, sabe? Então, assim, tá apaixonado, está doido, isso não é de Deus? Não, é sim. Para permanecer nisso é que, daí é o caso de se pensar, né? Então, isso tudo, a atração, é preciso para haver a paixão, para depois haver o verdadeiro amor.
Qual que é o outro? Ah, tá. Não. E como eu disse, né, tem um prazo de validade. O que acontece depois, né, dessa vinculação, desse amor estabelecido, que você começa a ver e conviver com a pessoa real, não aquela idealizada, daí disso o Edilson vai falar um pouco mais com vocês. Eu só quis dar essa pincelada aqui para vocês. Eu queria falar um pouco do que é estabelecido antes, né, do amor em si. Mas eu quero passar também um vídeo para vocês, bem legalzinho, para a gente poder finalizar. Tá? Fiquem atentos. Nem dá para acreditar. Você conheceu alguém especial e parece que finalmente encontrou... O amor da sua vida. Mas será? Como descobrir se é amor de verdade? O segredo é saber a diferença entre atração, paixão e amor. A atração está mais ligada ao que você vê, tipo, a aparência e o jeito da pessoa. Só que as aparências enganam. E paixão? O que é? A paixão vai além do que os olhos veem. Tem a ver com o que você sente. Você começa a gostar da pessoa, mas isso pode mudar De uma hora para outra. A paixão pode até parecer com amor, mas como é um sentimento passageiro... Tudo que fica é um coração partido. Então, como saber se é amor de verdade? Do tipo que dura para sempre? O amor vai aumentando quando os dois são carinhosos, trabalhadores e servem a Deus juntos. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13:5 que o amor não procura os seus próprios interesses. Por exemplo, sabe aquele cara que você tá super afim? Como ele usa o dinheiro dele? Será que ele tem que beber para se divertir? O que ele quer fazer da vida? Ele tá se esforçando para chegar lá? Ou ele só fala e não faz nada? E aquela menina que não sai da sua cabeça? Que tipo de amigas ela tem? Ela se dá bem com elas? Como ela trata a família? Conhecer bem outra pessoa não é nada fácil. Demora um tempo. Então, antes de se deixar levar pelo coração, não vai esquecer. A atração está ligada ao que você vê. A paixão ao que você sente. Mas o amor de verdade Tem a ver com o que você sabe sobre a outra pessoa. Será que se você procurar com alguns critérios, você consegue encontrar a pessoa certa? Quem tem dúvida de encontrar a pessoa certa? Alguém tem dúvida ou você acha que é fácil você encontrar a pessoa certa? Todo mundo tem facilidade de encontrar a pessoa certa. Que bom. E eu acho isso bem difícil. Né? E eu vou tentar provar então para você que não ergueu a mão, que é difícil. Né? Não é fácil você encontrar a pessoa certa, não. Vou te dar um exemplo aqui. Né? Nós temos milhões de possibilidades. Milhões de possibilidades. Esses dados aqui são do site do IBGE. Esses números são de sexta-feira. Então, números atualizados. Né? Nós tínhamos no Brasil, na sexta-feira, 209.018.250 pessoas. Só isso. No Paraná, 11.388.000. E em Curitiba, 1.908.000. Ficou mais fácil, né? Estamos todos em Curitiba, 1.908.000 possibilidades. Fica fácil da gente descobrir quem é aquela nossa alma gêmea. Né? Para um cálculo que nós vamos fazer aqui bem rapidamente,
nós vamos usar o censo de 2010, que é número fechado, né? Aquilo ali é uma probabilidade. Então, em Curitiba, em 2010, nós tínhamos 1.751.000 pessoas, certo? Agora, vamos supor que uma irmã, né, que está aqui, ela pensa assim, eu quero encontrar uma pessoa na faixa entre 20 e 24 anos, né, um homem entre 20 e 24 anos, e que seja evangélico e que esteja na faculdade e trabalhando. Certo? Porque afinal você que é evangélica, você que é uma irmã crente, você quer alguém para constituir um relacionamento duradouro. Então você quer saber se essa pessoa tem trabalho, se ela vai ter condições, né? Se ela é uma pessoa responsável, vai ter condições de assumir um compromisso com você. Né? Da mesma forma, vamos supor aqui um jovem aqui da igreja também busca uma varoa, né? Também na mesma faixa etária, entre 20 e 24 anos, também evangélica, também trabalhando e também na faculdade. Tá? Alguém que está pensando no futuro, alguém que também pode somar, né, com você financeiramente para vocês constituírem um lar, constituírem uma família e terem um crescimento juntos. Amém? Vamos ver se fica fácil? Então, homens de 20 a 24 anos em 2010, 78.657 em Curitiba, tá? Em Curitiba. Evangélicos, 19.066. Trabalhando, 10.620. E na faculdade, 838. Das mulheres vai ficar meio parecido, né? Mulheres, 79.000, 19.367 evangélicas, trabalhando 10.787 e na faculdade 852. Quase empate, né? Mas elas estão nos superando, hein? Elas estão na frente, precisamos reagir, precisamos estudar. Mas você acha que ficou fácil? Num universo de 838 homens, 852 mulheres, você acha que ficou fácil para você escolher a pessoa certa? Você acha que você vai conseguir conhecer as 838 pessoas? E conhecer, o que eu digo é saber o gosto, o que faz, o que não gosta, né? Exatamente como ela é, e escolher essa pessoa. Opa, essa eu tenho certeza, essa é minha alma gêmea, é com essa pessoa que eu quero passar o resto da minha vida. É muito difícil, não é? O que acontece normalmente? Você congrega aqui nessa igreja local. Então você desenvolve relacionamentos nessa igreja. Então o grupo que você vai se limitar, se você se limitar aos evangélicos desta igreja local, você vai ter um número restrito, mais fácil para você identificar a pessoa certa para estar do teu lado. Mas também você trabalha em algum lugar e você tem um relacionamento, um vínculo também com pessoas lá do teu trabalho, né? Pessoas, às vezes, clientes da empresa onde você trabalha, enfim, uma infinidade de opções ali também. E também você mora num determinado bairro e conhece pessoas, alguns cresceram com você, né? Tem os amigos de infância que acabam se tornando os namorados da adolescência, da juventude, né? E, de repente, até constituem um casamento. E você estuda, também você pode constituir uma família lá. Eu tive essa grata sorte, né? Conheci minha amada esposa no nosso 2º grau técnico, né? Então, e desde lá, desde os 16 anos, conheço a figurinha, e ela me conhece, né? E a gente desenvolveu um relacionamento. Mas, enfim, são esses os campos ali onde você pode desenvolver um relacionamento. Mas, para isso, você precisa conhecer essa pessoa. A Fátima mencionou que a paixão ela tem uma validade, ela tem um tempo de duração, certo? Você pode conhecer uma pessoa e, de repente, ficar totalmente encantado por essa pessoa, apaixonado por ela, né, ou apaixonada por ela, né, e você resolve conhecer mais. Vamos nos conhecer. Né? E você começa a orar a Deus, querendo uma resposta, e você começa a pedir a Deus uma revelação, mostra o coração dessa pessoa, e vocês começam a desenvolver um relacionamento. Tem um detalhe, né? Se você vai escolher certo, a pessoa certa ou não, é uma incógnita. É muito difícil, né?
As pessoas perdem muito tempo com isso, né? Querendo descobrir quem é a pessoa certa. E algumas vão tentando aqui, tentando ali, conhecendo um aqui, outro lá, uma fulana ali, uma fulana lá. E com isso, elas vão cada vez mais tendo decepções. Decepções e decepções. Eu estou dizendo isso porque você precisa escolher a primeira que você vê ou o primeiro que você vê e já constituir um casamento com ela? Não. Longe disso. Mas o fato é que se você você começa a namorar um rapaz ou uma menina, e daí você começa a ver alguns defeitos nele ou nela. E daí você fala, não, essa aqui não dá. Ah, tá vendo? Aquele ali é mais legalzinho, aquela menina ali é mais arrumada, mais inteligente. E daí você pega e começa a ter um relacionamento com essa outra pessoa. E daí acontece a mesma coisa, você olha lá, poxa, olha lá que cara bonito, cara atencioso, trabalhador. Eu acho que eu vou desfazer esse relacionamento aqui e vou namorar com aquele. E cada vez mais você vai sendo apresentado a pessoas, se apresentando e se frustrando, certo? Então não tem muito segredo nisso não. Você precisa, como nós vamos ver para frente, de algumas atitudes. Mas uma coisa é certa, você pode evitar alguns relacionamentos que, eu não quero que você me entenda mal, né? Quando a gente fala aqui na frente, a gente diz sempre de uma questão que é genérica, tá? Então, não quer dizer que em alguns casos não dê certo. Em alguns casos pode dar certo, tá? Mas não é uma regra, é uma exceção, tá? Via de regra, o que nós vemos tratando casais já aí há 10 anos, é que você vai encontrar muito mais dificuldade se você iniciar um relacionamento, principalmente diante dessas 3 situações que nós vamos ver aqui, tá? Você pode estar falando para mim, mas o meu caso deu certo. Amém, glória a Deus que no seu caso deu certo. Mas na grande maioria dos aconselhamentos que nós temos, quando nos deparamos com uma relação dentro dessas situações, a gente vai ver que ali está instalado o início do problema. Tá? Então, se você ainda é um jovem, não constituiu nenhum relacionamento, eu quero que você preste bastante atenção nisso que nós vamos ver aqui e que você pense bem nessas situações. Então, casando com uma pessoa divorciada. Em primeiro lugar, é proibido? Não, não é proibido. Né? A igreja condena? A igreja não condena. Né? Você pode casar com uma pessoa que já é divorciada. Agora, em que situação aconteceu esse divórcio? Como que aconteceu? Você já perguntou para essa pessoa, olha, como que aconteceu? Foi você que não quis mais o casamento? Ou houve uma traição? Né? Houve um adultério? Por que aconteceu? Né? Por que eu estou dizendo isso? Na palavra de Deus, Mateus 19:9, ele vai nos dizer o seguinte, que a mulher que se casar com a mulher que perdeu o marido, ela fica livre para se casar, tá? Desde que o marido tenha morrido. Agora, se foi por causa de uma traição, né? Me fugiu a palavra. Relações ilícitas, né? Aí a pessoa não está livre para casar. Tá? Ela não está livre para casar, e se ela casar, além dela estar adulterando, a pessoa que casa com ela também comete adultério. Tá? Então, isso é uma situação que a gente vê bastante acontecendo, infelizmente, hoje na igreja. Porque de tantos divórcios que acontecem na igreja, a gente acaba vendo pessoas casando, né, com pessoas que, na verdade, não deveriam se casar novamente. Né? E isso é um tema para uma outra conversa, mas o que eu quero simplesmente aconselhar você é a pensar, né, refletir bastante e principalmente indagar a pessoa com quem você está se relacionando, se ela realmente está livre para constituir um novo casamento. Tá? Isso é importante. Ok, você conversou com ela e você entendeu, né, ambos entenderam que essa pessoa está livre para casar. Ok?
Amém, glória a Deus. Eliminado uma dúvida, eliminado um problema. O que vem? O que você precisa estar preparado? Você tem que estar preparado para que todas as frustrações que essa pessoa possa ter tido, vamos supor que ela foi traída no relacionamento anterior. Tá? A pessoa com quem ela estava traiu. O que normalmente essa pessoa vai ter? Vai ter muito ciúme de você, ela vai demorar para ter confiança plena em você, e não é porque é você, mas é porque ela traz uma carga nela de desconfiança. Ela teve uma frustração. Automaticamente ela vai transferir isso para você. Isso é inevitável. Não é porque a pessoa quer fazer isso. É inevitável. Ela tem esse trauma, vamos dizer assim. Outra coisa, ela também vai transferir para você algumas comparações. Ah, poxa, o meu marido anterior, ele fazia tudo dentro de casa. A gente não precisava nem pagar um eletricista, né? Ele fazia tudo. Consertava ali, consertava lá. E esse agora que eu estou não conserta nada, tem que pagar tudo. Né? E demora para consertar as coisas ainda. Né? Ou se for um homem, ele pode dizer assim, a mulher que eu tinha antes, poxa, a minha camisa ficava bem passada, essa aí não sabe nem passar, me tirei da minha camisa. Né? Enfim, ele tem um comparativo, seja lá o que for, né, essa pessoa tem um comparativo, e ela vai fazer, é inevitável. Tá? Ela pode, e com certeza você vai superar a expectativa em muitas outras coisas, mas em outras você vai deixar a desejar, é inevitável. Né? Ok, além disso, tem essa questão aqui, casando com quem tem filhos. Né? É uma outra situação bem complicada. Né? Você tem que também estar preparado para isso. A palavra de Deus diz que nós, quando casamos, nós herdamos tudo que vem com a pessoa. Tudo que é dela passa a ser meu, tudo que é meu passa a ser da minha esposa. Inclusive os filhos. Né? E quando a gente tem alguns exemplos na Bíblia, né, por exemplo, Sara e Ismael. Você conhece a história, né? Sara arranjou esse problema, né, para Abraão. Né, ela falou assim, deite com a escrava, né, tenha filhos com ela. Né, não esperou a promessa. E Abraão teve Ismael. Certo? E o que aconteceu? Sara começou a ter ciúmes de Ismael. Né, começou a ter ciúmes da escrava. Começou a achar que o filho Isaac estava sendo preterido em algumas situações, até que Abraão teve que se desfazer de Ismael. Ah, não, na nossa casa você não pode morar, vai morar com a tua mãe, fica lá com a tua mãe. E isso acontece nos dias de hoje. Né? Muitos casais assumem um relacionamento com alguém que tem filhos e na hora de realmente assumir, agem da mesma forma. Olha, aqui não dá. Não, essa criança é insuportável, não aguento. Né? Deixa ela lá com a tua ex-esposa, com o teu ex-marido, né? Com a gente não. Qual é o modelo que nós devemos seguir nesse caso? José e Jesus. José, ele foi padrasto de Jesus, certo? Ele assumiu Jesus como sendo seu filho. O amou, o instruiu, né? Acompanhou ele como sendo filho dele. Né? Ele não teve em nenhum momento repulsa por Jesus. Não vemos na Bíblia nenhum relato disso. E é esse exemplo que, quando você casa com alguém que tem filhos, você deve seguir. Você deve amar aquela criança como sendo sua. Né? Você deve educá-la como sendo seu. Mas daí você vai me falar assim, aliás, eu vou falar para você, existem situações, né, você vai acabar passando pela seguinte situação. Você vai ver a criança, né, fazendo alguma coisa errada e você vai querer repreendê-la. E você vai falar da forma como você falaria com o seu filho, com a sua filha. Né? E o que é essa criancinha amável, né, tão lindinha no início do teu relacionamento, que você falou que você ia amar, como se fosse teu filho. O que essa criancinha vai responder para você? Você não é meu pai, você não é minha mãe, eu não aceito que você fale assim comigo. É assim que as crianças respondem. Tá? E daí você vai fazer o quê? Né? Em outro momento, a tua esposa ou o teu marido vai falar para você, como é que você fala assim com meu filho? Ele é meu filho, por que você está falando assim com ele, dessa forma? Você não tem que falar com ele assim. Deixe que eu falo com meu filho, deixe que eu cuido do meu filho. E aí começa o conflito entre vocês.
Aí instala o conflito. E a gente vê isso, né? Não é nenhuma nem duas vezes casais tendo esse tipo de discussão, casamentos às vezes se desfazendo por essa questãozinha aqui. Opa. Por essa questão, né? E a outra questão, né, a terceira questão, é casando com quem não tem a sua crença. Outra situação bem difícil, né? E que não é nenhum nem dois casos, né, que a gente vê de situações que as pessoas criam para elas, né, achando, eu vou converter essa pessoa, né, Deus vai me usar na vida desse homem, da vida dessa mulher, e eu vou trazer essa pessoa para Jesus. Queridos, nesse livro, né, de Deuteronômio, né, uma instrução bem antiga, lá no começo do Velho Testamento, Deus fala ao povo o seguinte: não deem as suas filhas em casamento para os filhos de outras nações, e nem deixe que seus filhos se casem com mulheres de outras nações, porque certamente eles os desviarão de mim. Deus fala, Deus dá essa instrução claramente em Deuteronômio. Tá? Então não adianta você querer lutar contra a sabedoria de Deus. Deus é sábio. Se você se casar com uma pessoa que não tem a tua crença, você vai ter muita discussão com relação a isso. Essa pessoa não tem os mesmos princípios que você. Ela não foi educada da forma como você foi pelos princípios da palavra de Deus. Isso não é uma culpa dela, certo? Ela simplesmente cresceu assim, a cultura dela é essa, né? Ela acha anormal você, né? Você é anormal. E, invariavelmente, o que nós vemos nos aconselhamentos é justamente o que Deus já havia nos alertado. As pessoas que casam com outros que não são da nossa crença, da mesma crença, tá? Elas acabam sendo levadas, né, pelo vento para outros lugares, né? Elas não permanecem firmes, né? A grande maioria. Por que isso acontece? Você há de convir comigo o seguinte: para você ser crente não é fácil. Ser crente, verdadeiramente crente, não é fácil, porque você precisa ter alguns princípios. E quando a gente fala para as pessoas, olha, não se envolva, né, com essa pessoa porque você vai ter dificuldade, é porque para você, vamos comparar aqui, né, uma pessoa crente com uma pessoa que não tem religião nenhuma. Nenhuma. Para não colocarmos nenhuma religião como exemplo, não tem religião nenhuma. E uma pessoa crente. Essa pessoa crente, ela segue os princípios. Então, ela não bebe muito, né? Ela bebe, né? Não é pecado você tomar uma bebida, né, com cuidado. O que é pecado é você se embriagar com o vinho. É isso que diz a palavra, né? Mas bebe moderadamente. Essa outra pessoa aqui, ela bebe o quanto ela quiser. Quando ela aguentar, né? Pega, sai com os amigos. Essa pessoa aqui, ela tem o princípio de que ela não se envolve em negócios escusos. Não se envolve em negócios escusos. Essa pessoa aqui não tem restrição, né? Lei de Gerson. O importante é levar vantagem em tudo, né? Você acha que vai dar certo? Você acha que vai ser fácil esse relacionamento? Não vai. Esse relacionamento está com, não diria com os dias contados, mas ele vai ter uma dificuldade. Tá? Alguém vai ter que falar, olha, vamos dar um basta nisso aqui, né? Você vê hoje na mídia muita gente, né? Muitas pessoas envolvidas em corrupção. Tá? Tem muitas mulheres que às vezes nem sabem o que o marido faz de certo ou errado na empresa, nos negócios. Tá? Muita mulher que não está sabendo o que está acontecendo. E de repente acorda com a Polícia Federal batendo na porta, o japonês da Federal lá. Né? E daí, o que acontece? Aquela surpresa. Né? De um dia para o outro, o marido foi preso. Né? Pode acontecer isso. Tá? Então, o que você precisa fazer quando você... Por que isso acontece? Porque é muito mais fácil você não seguir religião nenhuma ou seguir uma religião em que você não precisa, não é prestar contas, mas que você não tem princípios para seguir,
do que você seguir uma religião, entre aspas, né? Em que você tem alguns limites para você agir. Então, a tendência é que esse que tem limite comece a alargar os seus limites, a alargar o caminho. Tá? E daqui a pouco, se perdeu. E é isso que a gente vê. É isso que a gente acaba vendo. Mas a questão é, escolhi você, e agora? Né? Como fazemos? Como fazemos? A partir do momento que você escolheu essa pessoa, né? Ou a partir do momento que você escolher, você pode se deparar de repente com um ogro ou uma ogra. Né? Você dormiu com uma princesa, dormiu com o príncipe, e de repente você acorda no dia seguinte e você vê que, puxa vida, onde é que está? Onde é que está aquela pessoa tão amável, tão linda que eu casei, e de repente se transformou nisso? Né? Tem um outro pastor que fala, né? Poxa vida, casei com o príncipe e chegou em casa só o cavalo do príncipe, né? O príncipe ficou pelo caminho. E o que acontece, né? É normal, porque você fez uma imagem, né? Você construiu uma imagem de uma pessoa perfeita, de uma pessoa sem nenhum vício, sem nenhum problema, uma pessoa maravilhosa. Todos nós temos isso. E eu vi a minha esposa, a primeira vez que eu vi, a minha princesa. Ela olhou para mim, né? Modéstia à parte, o príncipe dela. Né? Mas com o passar do tempo, né, eu percebi que a minha princesa tinha alguns momentos de Fiona. Né? Tinha alguns rompantes de Fiona. Né? E ela percebeu que eu também tinha os meus momentos de Shrek. Né? E isso é normal. Né? Por isso que eu digo para você, não adianta você ficar focado, eu vou escolher a pessoa certa para estar comigo. Como eu disse, né? Aliás, aquelas 3 situações ali são as que a gente se depara com maior frequência, mas tem outras, tá? Não vamos alongar aqui. Enfim, todos nós temos algumas dificuldades. Então não adianta você ficar procurando a pessoa certa, você não vai encontrar, quero te dar essa notícia. Você não vai encontrar a pessoa perfeita. Tá? Por que isso acontece? Porque todos nós estamos em crescimento, em aperfeiçoamento. Né? Se você se deitar hoje, amanhã você vai se levantar diferente. Né? Todos os dias nós estamos crescendo, né? Estamos envelhecendo, né? Estamos sendo aperfeiçoados. Se fosse assim, a imagem que eu tenho da minha esposa, né, quando nós nos conhecemos com 16 anos de idade, tanto ela quanto eu. Né? Eu não tinha tanta barriga quanto eu tenho hoje. Né? Ela continua linda, vejo ela ainda como aos 16 anos. Né? Né? Você acha que eu sou louco? Você acha que eu estou doido? Mas eu, né? Meus cabelos já embranqueceram, o dela tá bonitinho ainda. O meu ficou branco. Né? Então, se eu ficasse, né, esperando, se ela ficasse esperando, né, que eu mantivesse, né, aquele corpo de atleta, né, corpinho de 16 anos, bonitinho, cabelinho preto, né, sem nada branco, né, tudo certinho, você imagina, né? Não ia chegar um momento que ela ia falar, ué, cadê o meu marido? Né? E todos nós somos assim, fisicamente. Você acha que emocionalmente, espiritualmente é diferente? Não é. Espiritualmente nós temos um crescimento, emocionalmente também temos um crescimento. O problema é que as pessoas não esperam ter esse crescimento. E aí vem a melhor parte. Porque quando você espera que a pessoa se desenvolva, né, espera o tempo de cada pessoa tem o seu tempo, né, aí você vai ver o melhor daquela pessoa. Nós temos 32 anos de casado. Há 32 anos, com certeza, ela era para mim a melhor pessoa, eu era a melhor pessoa para ela, quando nós casamos. Depois nós tivemos momentos, durante o nosso casamento, em que eu decepcionei minha esposa. Muito.
em que ela também me decepcionou em alguns momentos. Se nós tivéssemos agido na emoção, agido no rompante, o que teria acontecido? Vamos nos separar, vamos acabar com o relacionamento, né? E ela não teria tido a oportunidade de ver o quanto melhor eu fiquei. Ela não teria tido, né, esse presente de Deus, né, que seria a transformação, né, do ogro, né, num príncipe, num rei, né, muito melhor. E eu também não teria, né, a grata surpresa, né, de ver a minha esposa transformada por Deus. Porque o que acontece? Nós, como dissemos, né, a gente cria uma expectativa e essa expectativa ela foi criada para ser desmontada. Não adianta você achar que a pessoa que está hoje com você, ela é perfeita. Ela tem falhas, ela tem características boas e características ruins. Como que nós devemos agir, então, nessas situações? Principalmente o casal jovem, né, aquele que casou recentemente. O que acontece? Surge o problema, surge a crise, e daí a pessoa fica com medo que aquele problema seja o fim do casamento. O que essa pessoa faz? O que esses jovens fazem, né? Começaram um relacionamento e agora já vamos começar a brigar? Não, deixa quieto, não vamos nem conversar sobre o assunto. Vamos pôr aqui do canto, vamos deixar bem escondidinho aqui, não vamos falar sobre isso. Não vamos conversar. Né? Vai acumulando ali, uma hora vai ter um problema, uma hora não vai mais ter lugar para guardar essas questões que ficaram de lado. E aí explode uma crise. Então, o que precisa ser feito? O jovem casal precisa enfrentar o problema desde o início. Porque quando eu casei, eu tinha uma carga de cultura que veio dos meus pais. A Fátima também uma carga de cultura dos pais dela. Ela imaginava o casamento de acordo com o que os pais dela tinham. Bom ou ruim, como era aquele relacionamento, ela tinha essa imagem. E eu, por minha vez, também tinha essa imagem de casamento dos meus pais. E quando eu casei, eu queria que a minha esposa fosse parecida com a minha mãe. Como a minha mãe cuidava das coisas, e eu queria agir da forma que o meu pai agia com a minha mãe, e da mesma forma ela. E na maioria dos casamentos acontece isso. A gente traz com a gente uma imagem de como deve ser um relacionamento. E a gente quer que isso se estabeleça. Mas não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque a tua esposa não é igual à sua mãe e o seu marido não é igual ao seu pai. Tá? O que vocês precisam entender é que vocês vão criar uma identidade conjugal nova. Vocês vão criar isso. Tá? Isso não vem pronto. Vocês vão ter que descobrir a identidade conjugal de vocês. Quem pode fazer isso é só você. Né? Não tem outra forma. Só com o tempo vocês vão assimilando. Ah, meu pai falava com a minha mãe de uma certa forma, ou mais áspera, né? Ou com mais carinho, depende. Né? Agora eu vou tratar minha esposa com a mesma aspereza que o meu pai tratava. Eu vou agir com o mesmo controle que o meu pai agia. Né? Agora você pega uma mulher que nasceu lá em 1940, né? E você agora está casando com uma pessoa que nasceu em 1999. Né? E daí você quer que essa pessoa com quem você está casando, que nasceu em 1999, tenha aí seus 28 anos, 29 anos, aliás, 20 anos. Né? Você quer que essa pessoa de 20 anos te aceite que você trate ela como o teu pai que tratava a tua mãe, que já é uma senhora. Você acha que vai dar certo? Você acha que você vai conseguir tratar dessa forma? Não vai ter como. Né? Então, essa identidade, né, quando você casa, você cria uma identidade nova. Isso vem com o tempo. Você precisa desenvolver o quê? Relacionamento. Aquilo que a Fátima estava falando, relacionamento, né, você vai se conectando com a pessoa, aprendendo com ela e sendo transformado juntamente com ela. E quando a gente se depara com os defeitos, né, a gente sempre vai... É muito fácil, né, você apontar os defeitos. Mas se você for ver, muitos defeitos que essa pessoa tem, como a Fátima disse, né, a gente procura pessoas diferentes, mas ao mesmo tempo iguais a nós. O que acontece?
Por exemplo, você pode achar que a tua esposa ela é egoísta emocionalmente. Ela não te dá carinho, ela não se preocupa com você emocionalmente. Ela é egoísta você acha ela egoísta nesse ponto. Se você olhar para você, você vai se deparar também com uma pessoa egoísta. Talvez não no sentido de egoísta emocionalmente, mas você provavelmente é um egoísta em tempo de qualidade. Você não dá tempo de qualidade para a tua esposa, né? Então você é egoísta, porque ela tem a necessidade do tempo de qualidade e você não dá tempo de qualidade para ela. Você não passa tempo com ela. Ou você é egoísta financeiramente, né? A gente vê casais que o marido quer que a esposa fique em casa, não quer que ela trabalhe, quer que ela fique lá cuidando dos filhos, ok? Mas não libera nada de dinheiro para ela, nem para ir ao cabeleireiro, né? Nem para se cuidar, né? Para nada. Se ela vai lá e faz uma despesa, chega em casa, vai ter que ouvir bronca do marido, porque gastou, né? Então, isso é um exemplo de que todos os defeitos que você vê no outro, talvez você tenha também o mesmo defeito numa outra área. Então é só você identificar. É egoísta? E eu sou egoísta em alguma área? Né? Alguma coisa talvez esteja acontecendo ali, porque nós somos parecidos. Mas enfim, escolhi você e agora, né? A verdade é que nós, a partir do momento que escolhemos, precisamos encontrar um jeito de desenvolver esse relacionamento, porque é com essa pessoa que Deus quer que você fique. Não existe uma outra saída, né? Outro argumento, né, outra forma que as pessoas lidam com essa fase, né? Primeiro ali, evitando os conflitos, então, né? E depois escolhendo ceder. A pessoa escolhe ceder. Por coisas que não têm muita importância, fica mais fácil ceder. Né? Aquela velha história, né? Eu quero ser feliz ou eu quero ter razão? Né? Então eu prefiro ser feliz do que ter razão. Não vou discutir mais com você, né? Você ganhou. Né? Essa aí pode pôr para a tua conta. E é isso que acontece, né? Muitos casais escolhem agir por essa forma aí, e vão cedendo. Só que chega um momento em que eles acabam usando o cedômetro. Né? Se você não conhece, o cedômetro é um instrumento de medição de sedeção. Você vai cedendo, né? E daí você, num determinado momento, você sente que o teu cedômetro está devendo, né? O outro ali não cedeu nada. Daí você fala assim, você precisa ceder, é só eu que faço o sacrifício, você não faz nada. E daí você fala assim, vamos ceder, até que a gente tenha uma conta aqui equilibrada. Tá? Todo mundo tem que ceder. E o ceder acaba se tornando sinal de sacrifício. Então, todas as vezes que eu vou ceder, eu que tenho que fazer o sacrifício. Né? Isso vai também, né, cansando o relacionamento, né? Isso vai se tornando tendo uma frequência e acaba trazendo conflito. E também a última forma ali, concordando com o desacordo. Eu concordo que eu não concordo com a Fátima. E ela concorda que não concorda comigo. Nós concordamos no desacordo. Né? Um exemplo disso, né? Vamos supor aí você está casado e tal, querem trocar de imóvel, né? Vão vender um imóvel e querem comprar um outro imóvel. Mas qual imóvel? Eu quero uma casa. A Fátima quer um apartamento. Nós concordamos que não concordamos. Porque eu não quero apartamento, eu quero uma casa. Ela também concorda que não quer uma casa, porque é muito trabalho, eu prefiro um apartamento e tal. E daí o que nós vamos fazer? Vamos esperar. Vamos aguardar aí. Uma hora esse negócio se decide. E fica empurrando com a barriga. Vamos empurrando esse negócio aí. Até que se ache um denominador, ou surge uma situação em que tem que acontecer. Não dá mais, vamos ter que mudar, então vamos para casa mesmo, né? Melhor, vamos para casa e fica tudo certo. O que pode nos, então, ajudar a melhorar, né, o nosso relacionamento? Criatividade, né? É uma coisa que os casais desconhecem. Né?
Quando os casais chegam para aconselhamento, né, a gente fala uma coisa assim para eles, eles, nossa, é isso mesmo, ah, então fácil. Né? Eles querem uma resposta pronta para o problema, para a questão que eles estão querendo resolver. Uma resposta pronta. E aqui tem uma frase, né, bem interessante, que eu não lembro quem disse, não é minha, mas que diz ali, né, a criatividade exige a coragem de deixar as certezas de lado. Né? Então, para você ser criativo, você tem que ser corajoso. Né? Experimente duvidar de suas certezas. Né? Eu tenho certeza que a melhor coisa a fazer é a casa. Né? Será mesmo? Será mesmo? Então, a gente precisa criar soluções juntos. Né? Nessa questão, vamos comprar uma casa, ou vamos comprar um apartamento, vamos desenvolver esse raciocínio juntos, como casal? Vamos achar a solução juntos, em conjunto? Né? E o que é legal da criatividade? Vou dar um exemplo para vocês. Certa ocasião, um casal, eles mudaram do interior para a capital. Mudaram, vieram para a capital. E daí eles, casa nova, contrataram um serviço e contrataram um marceneiro para fazer uma mesa nova. Uma mesa grande, bonita, nova. E queriam fazer isso, era final de ano, convidar os parentes do interior para vir passar o final de ano com eles. Iriam fazer um grande jantar, né, móveis novos e tal. Só que aconteceu um imprevisto. Né? Determinado dia o marceneiro liga e fala, olha, não vai dar tempo de eu aprontar essa encomenda de vocês. Essa mesa não vai dar tempo de terminar a tempo, no dia que eu tinha prometido. Não era o Tiago, né? Se fosse o Tiago, isso não ia acontecer, com certeza. Né? Merchandise. Mas aconteceu isso. E daí, o que eles iam fazer? Começou a discussão. O homem falou assim, não tem problema, a gente faz uma festa americana aqui, a gente senta no sofá, coloca o pratinho no colo e vamos comer ali no sofá mesmo, não tem problema. Né? A mulher, não, de jeito nenhum, imagina, nosso sofá novo, as crianças vão comer ali, vai sujar todo esse sofá. E em si instalou uma crise. Você acredita? Mas é verdade. Né? Se instalou uma crise por essa questão. E como resolver isso? Eles estavam conversando e tal. O marido falou, tá bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos lá para fora, lá na rua, sentamos no meio-fio e comemos lá no meio-fio. Né? Daí não vai sujar o teu belo sofá novo. Daí ela falou, que isso, imagina. Né? O que os vizinhos vão pensar da gente? Ver a gente lá na sarjeta comendo? Absurdo. Eles não vão pensar nada, porque eles vão viajar. Eu conversei com eles ali, eles não vão estar aí. Daí, surgiu uma ideia, na hora, assim, para os dois. Vamos emprestar a mesa deles? E daí a gente consegue fazer o nosso jantar, os nossos parentes vêm e a gente ceia com eles. O que aconteceu nessa situação, né? Nesse episódio aí? Você já ouviu falar em chuva de ideias, né? Uma reunião onde você senta ali com pessoas e tem uma chuva de ideias ali. Todo mundo vai falando, né, dando ideias, as mais esdrúxulas, né, aquilo que vem na cabeça, até que pega aquela ideia, essa é legal. Né? É o que acontece, né, para você duvidar das suas certezas. Né? Então, no casamento não é diferente. O casamento é uma equipe. Né? Eu gosto muito de comparar o casamento com uma empresa, né, onde existe uma equipe que tem um objetivo, ser feliz. Os dois querem ser felizes. Né? Então, se você pega e senta com o teu cônjuge e começam a ter ideias para resolver um problema, não a ideia padrão, você não vai buscar a resposta pronta, você vai criar uma ideia nova, que pode ser uma bênção na tua vida, que é o que aconteceu com esse casal. Puderam fazer a festa, né, de final de ano, normalmente, com essa criatividade. Uma outra questão é o respeito. Respeite seu cônjuge. Né? Respeite. Né? Parece tão fácil, né? Principalmente para crente, né? Mas é um absurdo, né, o que o crente falta com respeito com o seu cônjuge. Né? Sabe aquela história assim com o teu irmão? Teu irmão mesmo, né? Você não respeita ele por quê?
né? Porque muitas vezes tem intimidade para isso, né? E daí essa mesma intimidade, até maior, você vai ter com o teu cônjuge. E essa intimidade é uma bênção, por um lado, para todos nós. Por outro lado, ela pode ser também motivo de crise. Porque daí essa intimidade é tão grande que você não respeita mais. Você solta peido perto da tua esposa, perto do teu marido, né? Não, todo mundo peida, né? Desculpa a palavra aí, mas é normal, né? Enfim, você faz coisas que, quando você era noivo, você não fazia. Quando você era namorado, você não fazia, né? Tem muitas coisas que a gente faz. Você fala com ela de uma forma, né? Você fala com ela de uma forma que, quando você era noivo, quando você era namorado, você não fazia, né? Você tomava cuidado. E agora, com a intimidade, você acha que não precisa mais, né? Você não precisa mais tratar a esposa como uma princesa, né? Afinal, ela é tua companheira ali, né? Você pode fazer qualquer coisa que ela vai ter que aguentar, né? Outra coisa com relação às qualidades positivas, né? É muito fácil, como eu disse, apontar as coisas negativas. Mas e as qualidades? Você reforça no teu cônjuge? Se você começa a reforçar a qualidade positiva, a probabilidade disso melhorar na sua vida é muito maior, né? A pessoa vai se sentir valorizada, né, porque você está reconhecendo isso, e ela vai repetir aquele comportamento positivo. Ela vai falar mais sobre isso, né? Ela vai fazer mais coisas para te agradar. Seja a pessoa certa, né? A gente quer que a pessoa seja a pessoa certa para nós, mas nós não nos esforçamos para ser a pessoa certa, né? Quantas vezes, né, você acusa a pessoa de coisas que ela poderia fazer e não fez, né? Não exija nada em troca da pessoa, né? Seja amável, mesmo que a outra pessoa não seja. Agora eu te pergunto, você é uma pessoa amável? Você amaria você mesmo, né? Você olha para você e você vê uma pessoa que realmente merece ser tratada com carinho, né? Para isso, se você age dessa forma, então trate o outro da mesma forma. Seja amável com ela, né? Não seja grosseiro, né? Seja atencioso, preste atenção na pessoa. Quando você vai conversar, né? Conversar com a minha esposa e ela está falando e eu estou olhando para o teto, né? Eu não olho, nem sou capaz de olhar para a cara dela, nos olhos dela, né? Estou assistindo um outro programa na televisão, né? Não estou dando atenção. Seja atencioso, né? O que as pessoas mais têm falta hoje é de atenção. Os casamentos hoje que a gente vê, né, acontecendo, são pessoas que reclamam o quê? Não temos tempo de qualidade. Não desfrutamos, né, do tempo que nós temos. É muito trabalho, eu preciso trabalhar. E as pessoas vão se dedicando cada vez mais ao trabalho, e não se dedicam ao melhor trabalho, ao principal trabalho, que é trabalhar o seu casamento. Precisa ter tempo de qualidade, né, estarem juntos. Vou ler um texto aqui para vocês, que eu peguei de um vídeo do John Piper, né, uma compilação de 2 pregações, do John Piper e do Paul Washer. Diz assim: quando penso em nosso Senhor Jesus Cristo, 3 atributos vêm à minha mente: amor incondicional, misericórdia e graça. Para sermos iguais a Cristo, e este é o alvo do cristão, devemos desenvolver em nós estes 3 atributos. Mas como você aprenderá amor incondicional se você está casado com alguém que cumpre todas as condições? Como você aprenderá misericórdia, paciência, compaixão, longanimidade se você está casado com alguém que nunca falha com você, que nunca é difícil com você, que nunca peca contra você? Como você aprenderá graça, derramar seu favor em alguém que não merece, se você é casado com alguém que sempre merece todas as coisas? O propósito principal do casamento é que, através dele, você se torne conforme a imagem de Jesus Cristo. Casamento é o maior instrumento de santificação. Você é casado com uma pessoa que não atinge todas as suas condições de perfeição, para que você possa aprender
amor incondicional, misericórdia e graça. Veja, você adora a Deus porque Ele te dá estas coisas, mas você não quer dar isso aos outros. Como eu disse, casamento é ferro afiando ferro, né? Nós estamos num instrumento de santificação. O casamento é um instrumento de santificação. Você está ali para ser moldado, né? Para que Deus possa trabalhar em você. A pessoa que está com você, ela vai te ajudar nesse processo, né? E se você olhar para essa pessoa como sendo essa pessoa te ajudando no processo, né? As coisas ficam mais fáceis, né? Ou menos difíceis, né? Uma outra coisa que é muito importante, eu diria o mais importante, é o teu relacionamento com Deus. Como diz aqui, né? Esse é o propósito de Deus. É isso que Deus quer de nós. Que nós desenvolvamos, né, o amor incondicional, misericórdia e graça. Você pode fazer tudo, né, que está ao teu alcance. Mas você só vai desenvolver isso se você tiver um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo. Você precisa deixar que o Espírito Santo traga isso para você, né, esse fruto na tua vida. Amor incondicional, misericórdia e graça. Através dele. Eu, homem, né, não tenho esse poder. Só através de Deus. Então, isso é muito importante, né, a gente vê. Né, a primeira coisa que nós perguntamos também, né, nos cursos, nos aconselhamentos, como é que está a tua vida com Deus? Né? Como que você está com Deus? Está lendo a Bíblia? Você está tendo o teu tempo de oração, teu devocional? Como casal, vocês têm orado? Né? Invariavelmente, quando o casal está em crise, nada disso está acontecendo. Né? Nada disso está acontecendo. Estão afastados de Deus, afastados do Espírito Santo, e a melhor arma que nós temos para lutar juntos. Né? Então, aconselho, né, nossa demonstração é: desenvolva relacionamento com o Espírito Santo. Mas respondendo, né, a nossa primeira questão, né, escolhi você e agora, né, temos esse texto, né, Mateus 19:6. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Você se casou? Ninguém pode separar. E é interessante, né, só para a gente concluir, que quando os filhos, né, os nossos filhos fazem alguma coisa, o maior absurdo que seja, nós acolhemos os nossos filhos e nós continuamos amando esses filhos, por pior que eles façam, né, por maiores grosserias, maiores afrontas que eles fazem, nós falamos assim: não trocaria, jamais trocaria esse filho por outro. Não, jamais mandaria embora de casa esse meu filho. Ele é uma bênção na minha vida. Né? Por que você fala isso? Porque é carne da tua carne, sangue do teu sangue. Né? Você jamais iria falar isso, né? Jamais iria mandar embora. Só que os nossos filhos muitas vezes são muito piores do que o nosso cônjuge. E invariavelmente a gente ouve casais falando: não quero mais viver com essa pessoa, não aguento mais. Mas o que diz ali? Portanto, né? Mas assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Né? Assim como os teus filhos são carne da tua carne, sangue do teu sangue, agora você e tua esposa são uma só carne. Então como que você vai tratar o teu filho de uma forma e você vai tratar o teu cônjuge diferente? É uma só carne. Como que você vai mandar embora? Não tem essa possibilidade. Né? Você precisa entender que o desejo de Deus é que o teu casamento seja pleno. Ele quer que você desfrute, né, da plenitude do casamento, com alegria. Né? E para finalizar mesmo, né, pode ser assustador, né? Mas normalmente o nosso cônjuge é um espelho para nós. Ele é um espelho. Muitas vezes a gente olha para ele e a gente não quer admitir que aquelas coisas que você vê errada nele, você também carrega. Mas o espelho é o melhor lugar para você se arrumar, né? O melhor lugar para você ver o teu reflexo e ir se penteando direitinho, né? Vamos arrumar aqui e tal. E você vai sair da frente daquele espelho transformado, né? Transformado para melhor. Amém, queridos? Essa é a palavra que nós tínhamos para vocês, né? Nosso desejo, né, é que esse seja o primeiro de muitos encontros,
né? A gente ficou muito feliz com os jovens, né? Quero agradecer, né, ao Anderson, né, mandou uma mensagem pedindo para que os jovens também estivessem participando. Esse já era o nosso desejo, né? Então é de Deus, né, que vocês estejam aqui, porque eu acho assim, um trabalho de prevenção é muito importante, tá? Quando você trabalha desde o início um jovem para ele tomar a decisão certa, né? Então você trabalha o jovem para tomar a melhor decisão na carreira, né? Vai escolher a melhor carreira profissional. Eu acho que a igreja está fazendo um trabalho excelente no sentido de preparar o jovem para o maior compromisso dele, que é o casamento. Amém? Se você colocou uma questão aí, erga o braço, o pessoal vai passar recolhendo, tá? Bem rapidinho para a gente finalizar aqui.